que é o tempo? Existem muitas teorias. A maior parte delas tem pelo menos uma coisa em comum: a sensação de relatividade. Tem até uma comparação muito comum sobre a diferença entre meia hora na fila de um banco, lendo um livro, vendo um filme ou esperando o resultado de um exame no hospital. A sensação muda de acordo com a urgência, a expectativa, o medo ou a satisfação. São muitos fatores envolvidos. Mas e se a gente pudesse acelerar o tempo? Ou pelo menos fazer várias coisas ao mesmo tempo? É isso que os supercomputadores fazem. Máquinas como essa, a S. Dumont, o supercomputador do Laboratório Nacional de Computação Científica. A chegada desse equipamento vai garantir um salto nas pesquisas realizadas aqui e também em várias partes do Brasil. Mas para isso, foi necessário investir numa super infraestrutura. O terreno do LNCC em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, se transformou num canteiro de obras para receber o supercomputador, o primeiro com capacidade petaflópica da América do Sul. O equipamento, construído na França pela empresa Atos, ocupa 2 containers e pesa 60 toneladas. Além do reforço na estrutura para suportar o peso da máquina, outras providências foram tomadas para garantir a segurança e o bom funcionamento do supercomputador. Houve uma preocupação em fazer uma plataforma que elas tivessem uma altura mínima do piso para evitar qualquer tipo de alagamento e fugir desse problema do alagamento, já que o computador, o preço dele vai a cifras, digamos assim, bastante elevadas, né? E a área de Petrópolis tem muita incidência de chuvas, alagamentos e tal. Então houve essa preocupação já para fazer essa prevenção de um futuro problema, né, nesse sentido. O LNCC utiliza aproximadamente 1.000 kVA de energia elétrica por mês. Com a chegada do supercomputador, o consumo vai aumentar. Por isso, está sendo construída uma subestação de energia. Como o sistema não pode parar, todas as possibilidades foram previstas. Para o caso de falta de energia, nós adquirimos 3 geradores de 750 kVA cada um, que funcionam em sistema de rodízio, em que 2 funcionam e um fica em stand-by. E esse sistema, com 1.500 kVA, ele é capaz de manter todo o sistema, não só os computadores, como os no-breaks e a refrigeração funcionando enquanto houver qualquer falha de energia. Então a gente tem um sistema totalmente redundante, não só na parte de energia, geração, quanto de no-break, quanto de refrigeração. O sistema é totalmente redundante. Ou seja, não para nunca. A ideia é não parar nunca. Consumindo tanta energia, o S. Dumont também exige um super sistema de refrigeração. A refrigeração do sistema, ela é a água. Então nós temos 2 tipos de água que são usadas para refrigerar o Mobu. Nós temos as torres de arrefecimento e os chillers. As torres de arrefecimento nós usamos para refrigerar as placas de processamento, okay? São chamadas de sistema DLC. Dentro de cada rack nós temos um sistema de resfriamento à água que resfria um líquido chamado glicol e o glicol resfria o sistema computacional, cada placa. O outro sistema, que é o sistema in-row, que são usados os chillers, eles resfriam a água a 17 graus e dentro do container nós temos 6 estações de resfriamento que fazem a troca, usando essa água, do ar quente para o ar frio. Então nós temos 2 tipos de resfriamento. Os 2 funcionam a água, um resfria o ar e o outro resfria o glicol, que resfria as placas de processamento. Ele tem que funcionar numa temperatura ambiente de 22 graus, as placas têm que ser refrigeradas com água à temperatura ambiente para refrigerar o glicol. O sistema in-row ele funciona com água gelada entre 15 e 17 graus, então nós temos que ter 2 sistemas para poder fazer o resfriamento de cada compartimento do computador.
Tudo isso para garantir a maior capacidade de processamento, armazenamento e transferência de dados da história do país. O S-Dumont pode realizar 1 quatrilhão de operações de ponto flutuante por segundo. Ela tem 1,1 petaflop bruto e nos benchmarks, quer dizer, nos testes de desempenho que são aceitos universalmente aqui para comparar tamanho de máquina numa operação real, ela dá mais ou menos 800 teraflops. Isso é equivalente a uma máquina aí, número 50, entre 45 e 65 no ranking mundial. Ou seja, máquina já respeitável. No próximo bloco, vamos falar sobre o resultado prático do processamento de alto desempenho. A gente volta já já. Estamos de volta com o primeiro episódio da série S-Dumont, Uma Porta para o Futuro. No programa de hoje estamos falando sobre o que muda com a chegada do supercomputador e como os projetos desenvolvidos aqui no LNCC vão ser beneficiados. O processamento de alto desempenho abre novas possibilidades e garante mais agilidade para pesquisas complexas. Um exemplo de trabalho que deverá ser beneficiado pelo supercomputador é a análise de amostras de bactérias que causam infecção hospitalar. A gente, dentro de uma UTI, de uma unidade intensiva, isso são projetos relacionados com a área de microbiologia, de unidade de UTI intensiva, da gente ter coletas de bactéria a cada 2 anos e ver como é que essas bactérias foram ficando resistentes a determinados tipos de antibiótico. Como é que essa resistência desse antibiótico for adquirida pela mesma cepa da mesma bactéria. Então, a gente sequencia o genoma dessa bactéria a cada 2 anos, a gente tem uma amostra, por exemplo, e a gente tenta identificar onde é que ocorreu essa mudança, né? Genes que entraram dentro desse genoma dessa bactéria, que puderam conferir uma resistência a um antibiótico, ou mudanças numa única base que um determinado gene já não estava mais sendo produzido, vamos dizer assim, e que isso vai tornando com que a bactéria seja mais patogênica, né, e que possa não mais ser tratada com aquele tipo de antibiótico que normalmente ela poderia ser tratada. Então a gente tem trabalhado muito nessa área de UTIs, tentando fazer um panorama dessas bactérias que causam infecção hospitalar. Hoje, o processamento de amostras do ambiente, o chamado metagenoma, é um dos mais demorados. Pode levar até 40 dias. Com o S-Dumont, o resultado será 10 vezes mais rápido. A quantidade desses pedacinhos de genoma são tão grandes, né, 15 GB de bases, né, que são geradas, a gente precisa de um poder computacional muito grande, porque aí a gente não está comparando um pedaço grande do genoma, a gente está comparando vários pedaços menores contra várias bases de dados públicas que existem no mundo. Então a gente precisa um poder computacional muito maior do que hoje, do que a gente precisa para um genoma. Então, para a gente fazer uma análise de metagenoma hoje, de uma amostra completa, analisando os reads, a gente demora entre 30 a 40 dias de processamento ininterrupto. Então, com a Santos Dumont, com essa máquina nova, o que a gente está esperando que a gente consiga fazer esse tipo de análise entre 3 a 4 dias. A equipe do LNCC, comandada pela pesquisadora Ana Tereza, já sequenciou mais de 400 genomas nos últimos anos, de bactérias e vírus até células humanas e de animais. Outra área que será beneficiada é a de modelagem molecular. Ele vai permitir que você estude os sistemas biológicos numa escala de milhões a bilhões de átomos. Então você vai poder estudar, por exemplo, o capsídeo de um vírus, você vai poder estudar como o processo de tradução do DNA no ribossoma é feito, você vai poder estudar, você vai poder estudar a nível estruturas celulares bem maiores,
numa escala de tamanho e de tempo muito mais realista com o que ocorre no nosso corpo. E aí você vai poder realmente... É como se você estivesse vendo com um microscópio, só que é um microscópio computacional, não é um microscópio óptico ou de força atômica, tudo isso. É um microscópio computacional vendo detalhes dessas interações, e esses detalhes podem te dar sugestões de como você desenvolver uma nova vacina, de como influir num processo biológico, ou como você, por exemplo, produzir um novo biocombustível. São várias coisas que podem... Eu acho que, então, nesse sentido, eu acho que a vinda do supercomputador, eu sei que vários grupos no Brasil fazem esse tipo de simulação, ele vai também... Eu já conversei com vários grupos sobre a vinda do supercomputador, e eles falaram, nós vamos poder imaginar a nossa pesquisa num tamanho e numa complexidade ainda maior, visando resultados ainda melhores. Então, eu acho que vai ser muito bom para o Brasil, não só para a gente aqui no LNCC, mas para diversos outros grupos de modelagem molecular do Brasil, a vinda do supercomputador. No próximo bloco, você vai conhecer uma outra área beneficiada pela chegada do supercomputador, a medicina assistida por computação científica. A gente volta já já. Estamos de volta com o primeiro episódio da série S. Dumont, A Porta para o Futuro. No programa de hoje, estamos mostrando um panorama dos projetos beneficiados pela chegada do supercomputador. O LNCC reúne mais de 300 pesquisadores, tecnólogos, bolsistas e alunos de pós-graduação, além de prestadores de serviço contratados por projetos. Referência no Brasil, a instituição desenvolve e aplica modelos matemáticos e computacionais para solucionar problemas tecnológicos das mais diversas ordens. Soluções criadas para atender a demanda de médicos, cientistas e também de empresas brasileiras, como a Petrobras. Entre as áreas de destaque está a de medicina assistida por computação científica. O advento do supercomputador traz a capacidade de processamento, tanto de processamento em termos de o número de operações que se pode realizar, permitindo modelos mais detalhados ou modelos que visem aplicações de mais larga escala, quanto capacidade de processamento de grandes volumes de dados. Então ganha-se na dimensão que se pode atingir. No tempo, ou seja, permitir visões de mais longo prazo, exige mais variáveis, ou no espaço, você permitiu avaliar uma população maior, avaliar mais casos simultaneamente com tempo de resposta menor. Produzir impacto na medicina real, que é isso que se procura com esse tipo de tecnologias emergentes, né? Tentar colaborar com os médicos e que aquelas ferramentas se transformem em uma aplicação prática concreta. Então pode-se detectar precocemente, por exemplo, uma epidemia ou a iminência do surgimento dessa epidemia, antes mesmo que ela surja, dependendo do caso, e permitir intervenções mais rápidas que evitem a eclosão da epidemia. E não se detectar, já houve epidemia e vamos reagir para que ela não se expanda. Eventualmente pode-se buscar detectar precocemente para intervir antes que haja de fato a eclosão da epidemia. Com o custo de 60 milhões de reais, o supercomputador é o resultado de uma parceria do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação com a empresa francesa Atos. Como contrapartida, a gigante de tecnologia assumiu o compromisso de construir em Petrópolis um centro de pesquisas, onde cientistas brasileiros e franceses vão trabalhar de forma colaborativa. Como a Atos vai estar levando essa tecnologia ao mercado? Como um processador hoje, que nesse equipamento ele já é refrigerado a água, que antigamente era refrigerado a ar, hoje você tem um equipamento refrigerado a água. Né? Como ele será no futuro? O próprio
ponto de fusão do material, ele sofre à medida que você vai desenvolvendo. Então você tem que pensar novos componentes na tabela periódica que a gente vai estar utilizando para fazer aqueles componentes. Que componentes vão estar? Então isso requer simulações. Será que esse material, nessa temperatura, trabalhando por esse tempo, ele vai sofrer algum problema? Então, todo esse pensamento em cima do que a tecnologia vai estar disponibilizando no futuro é um dos trabalhos da gente. Eu, como brasileiro, fico muito feliz. A gente é tão capaz quanto qualquer outro, seja ele americano, francês, europeu, a gente tem a mesma capacidade. A gente não tem o mesmo acesso que a tecnologia. Então, com essa ferramenta, é uma das possibilidades de a gente estar mostrando para o mundo quem é o brasileiro. Eu conheço vários casos de pesquisadores aqui no Brasil que, para fazerem aquela pesquisa que eles queriam fazer, que eles tinham condições de fazer, eles tiveram que fazer associações no exterior, em que o parceiro do exterior, essencialmente, deu o tempo de computação. Mas, é claro, vai receber créditos também. Inclusive, conheço casos em que gerou patente, em que a patente é compartilhada com gente, com grupos aí fora. Por quê? Porque o grupo lá fora tinha o tempo de computador, tá certo? E é a única forma de você fazer aquela pesquisa. Ou seja, os nossos pesquisadores são extremamente criativos. A gente sabe pensar grande, tá? A gente olha lá na frente, sabe o que precisa, acompanha o que está acontecendo, quais são as tendências mundiais nas várias áreas. Nós não estamos longe da crista da onda, só que a gente não consegue trabalhar exatamente com o apoio, com o nível tecnológico que tem esses nossos colegas nos Estados Unidos, na Europa, na China, no Japão, né? Na Índia é impressionante. Hoje em dia, o progresso que houve. África do Sul, tá certo? Cresceu tremendamente. Nós ficamos realmente para trás nesses últimos 10, 15 anos. E a instalação desse computador aqui no LNCC, eu acho que representa uma oportunidade única, em que a gente passa a estar bem perto ali do timão, das grandes potências hoje que fazem uso eficiente da computação de alto desempenho para fazer aquele negócio que eu disse que é muito importante, que é essa transferência do conhecimento aqui da academia, dos institutos de pesquisa, das universidades, aqui para a indústria. Fazer ciência de gente grande. O programa de hoje chegou ao fim. No próximo episódio, a gente vai falar um pouco mais sobre os projetos de genômica. Você não pode perder. Até lá!